que lerem este livro, Então, é aqui todos os que onde lerem este Murphy livro, fala sobre cada vez mais, a ciência duas vezes, e a arte da verdadeira fé. quanto mais a gente O pensa, termo mais ciência vezes significa um corpo de conhecimentos ordenados, multiplica organizados e sistematizados. Pensemos um pouco mais sobre a ciência e a arte da verdadeira prece. todos os que Esse lerem corpo livro, de ou conhecimentos diz duas respeito vezes mais, três aos princípios fundamentais da vida. Descreve as técnicas e os processos que podem ser demonstrados em sua vida e na de quaisquer seres humanos que os aplicam corretamente. A arte é sua técnica ou processo. A ciência que é respaldada é a resposta final da mente criadora ao seu pensamento ou quadro mental. Pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7:7. No que diz esse versículo famoso? Evidentemente que recebemos aquilo que pedimos. A porta lhe será aberta quando nela você bater. E do outro lado achará o que procura. O ensinamento implica o caráter preciso das leis mentais e espirituais. Há sempre uma resposta direta da inteligência infinita, residente no subconsciente, ao pensamento consciente. Se pedir pão, você não vai receber pedra. Precisamos pedir acreditando que vamos receber. A mente move-se do pensamento para o objeto. A menos que haja de início uma imagem na mente, ela nada poderá fazer, pois não haverá coisa alguma na direção de que mover-se. É preciso objetividade. É preciso uma meta específica e clara, e a mente seguirá. A prece, que é o ato mental, deve ser aceita como imagem na mente, antes que o poder do subconsciente atue sobre ela e a torne realidade. Temos que alcançar um ponto de aceitação na mente, um estado de acordo inquestionável e sem reserva. Essa contemplação deve ser acompanhada por um sentimento de alegria e tranquilidade, dando como certeza a concretização daquilo que desejamos. A base sólida da arte e ciência da verdadeira prece é a certeza e a confiança totais em que a ação da mente consciente obterá uma resposta clara da mente subconsciente, que é dotado de sabedoria ilimitada e poder infinito. Seguindo esse procedimento, suas preces serão atendidas. Creia. A necessidade de uma base operacional. Se quer fazer progresso em qualquer campo de atividade, há um primeiro passo essencial que terá que dar.
terá que descobrir uma base operacional de aplicação universal. Base operacional de aplicação universal. Antes de tornar-se hábil na operação da mente subconsciente. Antes de tornar-se hábil na operação subconsciente, é essencial encontrar uma base operacional de aplicação universal. Uma vez realizado isso, poderá usar os seus poderes, sabendo que resultados certamente obterá. Poderá aplicá-los para atingir finalidades específicas e as metas que quiser alcançar. Durante muitos anos fui químico. Uma das primeiras coisas que aprendi na escola foi que, se combinarmos 2 átomos de hidrogênio com 1 de oxigênio, o produto resultante será água. Não ocasionalmente ou na maioria das vezes, mas sempre água. Se tomarmos um átomo de oxigênio e 1 de carbono e os combinarmos, produziremos monóxido de carbono, um gás venenoso. Mas se acrescentarmos um átomo de oxigênio, conseguiríamos dióxido de carbono, um gás inócuo para animais, mas vital para as plantas. Esses fatos são universais e imutáveis. São o que chamamos de princípios. Os princípios da química, física e matemática em nada diferem em sua operação dos que regem a mente subconsciente. Se quiser usar forças químicas ou físicas, terá que aprender os princípios aplicáveis a esses campos. Em nada difere em sua operação dos que regem a mente subconsciente. Entendeu? Ou seja, para trabalhar com a mente subconsciente, também você precisa dominar a arte da mente subconsciente. Se quiser usar forças químicas ou físicas, terá que aprender os princípios aplicáveis a esses campos. Se pretende usar as do subconsciente, não poderá fugir do aprendizado desses princípios. Você precisa ter as técnicas, o manuseio, ser familiar com o subconsciente. Do contrário, você vai estar no escuro. Um químico sem dominar a química, um físico sem dominar a física, um matemático sem dominar os números, entendeu? Vejamos um princípio geralmente aceito. A água procura seu próprio nível. Isso é incrível. Então, é aqui onde Murphy fala sobre. Vejamos um princípio geral e aceito. A água procura seu próprio nível. Trata-se de um princípio universal. Aplica-se a água em todos os lugares, em todas as ocasiões, em todos os líquidos que se comportam da mesma maneira. Os egípcios antigos conheciam esse princípio, usaram-no para tornar perfeitamente planas as fundações das grandes pirâmides. Hoje em dia, engenheiros usam-no quando planejam as coisas mais variadas, de sistemas de irrigação a usinas hidrelétricas. Veja este outro princípio. A matéria expande-se quando aquecida. Isso é verdade em qualquer lugar, em qualquer ocasião, em todas as circunstâncias. Se aquecermos um pedaço de aço, ele se expandirá. Seja o aço fabricado na China, na Inglaterra, no Brasil ou em outra estação orbital. O aço sempre se derreterá aquecendo. Mais um princípio universal. Em qualquer lugar, com qualquer aço aquecido, derrete-se.
A matéria expande-se quando aquecida. Isto é uma verdade universal. Da mesma forma, também é uma verdade universal que tudo que você grava na mente subconsciente é manifestado na tela do espaço como condição, experiência ou fato. Meu Deus, meu Pai, meu Deus, Senhor Jesus. Tá entendendo isso aqui? Vou repetir. A matéria expande-se quando aquecida. Isso é uma verdade universal. Da mesma forma, ou seja, outra verdade é tudo que você grava na mente é manifestado na tela com condição, experiência ou fato. Gravou na mente, vai acontecer num dos três campos. Condição, experiência ou fato. De novo, a matéria expande-se quando aquecida. Isso é uma verdade universal. Da mesma forma, na mesma equivalência, também é verdade universal que tudo aquilo que você grava na mente subconsciente é manifestado na tela do espaço como condição, experiência ou fato. Sua prece é atendida porque sua mente subconsciente é princípio. Sua prece é atendida porque sua mente subconsciente é princípio. Define como princípio a maneira como uma coisa funciona. Um princípio importante de eletricidade funciona do potencial mais alto para o mais baixo. Ninguém muda o princípio da eletricidade quando acende uma lâmpada ou liga um fogão elétrico. Não, você usa o princípio. Ao cooperar com a natureza, você utiliza invenções e descobertas maravilhosas que, de incontáveis maneiras, beneficiam a humanidade. A mente subconsciente é princípio. Ela funciona de acordo com a lei da crença. A mente subconsciente é princípio. Ela funciona de acordo com a lei da crença. E você precisa saber o que é crença, por quê e como ela funciona. A Bíblia diz isso de maneira simples, clara e bela. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Isso significa acreditar na maneira como a mente funciona. Acreditar na própria crença. A crença da mente é o pensamento da mente. A crença da mente é o pensamento da mente. A crença da mente é o pensamento da mente. A crença da mente é o pensamento da mente. Mais uma vez. A crença da mente é o pensamento da mente. A crença da mente é o pensamento da mente. O cimento do pedreiro é o que ergue as paredes. Todas as suas experiências, acontecimentos, condições e atos são produzidos pela mente subconsciente, como reação ao que você pensa. Lembre-se, não é aquilo em que você acredita, mas a crença que está na própria mente. Lembre-se, não é aquilo em que você acredita, mas a crença que está na própria mente, que traz o resultado. Deixe de aceitar as falsas crenças, as opiniões, as superstições e os medos assolam a humanidade. Comece a acreditar
nas certezas e verdades eternas da vida, que jamais mudam. Nesse ponto, você se moverá para frente, para cima e para Deus. Todos os que lerem este livro, cada vez mais, 2 vezes mais, 3 vezes mais. Quanto mais a gente pensa, quantas mais vezes mais o nosso subconsciente nos surpreende e multiplica, e a calculadora perde a conta. E nós ficamos surpresos como a mente é incrível. Todos os que lerem esse livro ou ouvirem esse áudio 2 vezes mais, 3 vezes mais, e aplicarem conscientemente os princípios da mente subconsciente aqui explicados, obterão a capacidade de orar científica e eficazmente por si mesmo e pelos demais. A prece é atendida de acordo com a lei universal da ação e reação. O pensamento é ação incipiente. A prece é atendida de acordo com a lei universal da ação e reação. O pensamento é a ação incipiente. A reação é a resposta da mente subconsciente que corresponde à natureza do pensamento. Ou seja, pensou, criou, pensou, pariu, pensou, fecundou, nasceu. Pensou, triste, abortou, feto. Comece a acreditar nas certezas e verdades eternas da vida que jamais mudam. Nesse ponto você se moverá para frente, para cima e para Deus. Todos os que lerem este livro e aplicarem conscienciosamente os princípios da mente subconsciente aqui explicados, obterão a capacidade de orar científica e eficazmente por si mesmo e pelos demais. A prece é atendida de acordo com a lei universal da ação e reação. A reação é a resposta da mente subconsciente, que responde à natureza do pensamento que cria, que produz. Preencha a mente com conceitos de harmonia, de saúde, de paz, de boa vontade, de coragem, e maravilhas acontecerão em sua vida. Preencha a mente com conceitos de harmonia, de saúde, de paz. Preencha a mente com conceitos de maravilhas acontecerão de paz, de boa vontade, de coragem. E maravilhas acontecerão com conceitos de harmonia. Preencha a mente com conceitos de harmonia, coragem. E maravilhas acontecerão. Preencha a mente com conceitos de harmonia. Preencha a mente com conceitos de harmonia. Preencha a mente com conceitos de harmonia.